Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que sim. De novo eu aqui, professor Paulo Mendes, professor de Geografia, gravando para o meu canal, né? E também para o canal Mais Humanidades. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as COPs, né? Eu imagino que muitos de vocês conheçam bastante a respeito desse assunto e outros nem tanto. Então, estes que estão comigo aqui, muito provavelmente estão buscando mais informações sobre o que é uma COP, como é que ela funciona, né? Como é que vai ser essa estrutura da COP 30 que vai ocorrer no Brasil agora em novembro de 2025. Então vem comigo que nós vamos conversar um pouquinho aqui, tá bom? Então, ó, primeira coisa que eu quero te trazer é o seguinte, né? O que é uma COP? É a chamada de reunião entre as partes. Então, a ONU, lá na década de 90, né, ela realizou uma reunião aqui no Brasil chamada de ECO 92 ou Rio 92, e nesta reunião, tá, definiu-se um conjunto de coisas, dentre elas de que haveria a partir de 95 uma reunião anual entre os países para que eles pudessem discutir, avaliar e implementar medidas no sentido de conter aí, né, as chamadas mudanças climáticas. Então, a COP, né, Conferência das Partes, ela tem um objetivo. Então, reunir os representantes, né, signatários da Organização das Nações Unidas ou desses acordos. Não necessariamente todo país que integra a ONU, né, ele é signatário do acordo, ok? O que é que se discute lá? Medidas e políticas para, né, o combate às mudanças climáticas. Necessariamente, para se combater mudanças climáticas, você tem que fazer alterações principalmente na matriz energética, ou seja, tem que reduzir o consumo de combustíveis fósseis, né, principalmente o petróleo e o carvão. Não é bem exatamente o que tem acontecido no mundo. No entanto, é importante que as reuniões aconteçam. Então, durante as COPs acontecem, né, entre os cafezinhos e outras coisas, obviamente, né, as negociações, os acordos, né, os repasses de informações científicas, aquilo eles revisam os progressos que alguns países atingiram, outros não, então medidas para conseguirem realizar isso. Eu coloquei aqui, deixa eu ficar em cima do símbolo da Eco 92, tá? Então, ó, voltando lá, em 92, né, quando a ONU criou a sigla, né, a sigla chama-se UNFCCC, né, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, esse compromisso ele vem sendo realizado ano a ano. Aí eu coloquei aqui um pequeno histórico. Então a primeira COP acontece em 1995 em Berlim, né? E aí começa então os grandes acordos ou os grandes tratados ou as grandes discussões para se chegar a um acordo, a uma definição, uma meta para que os países pudessem cumprir. Muito bem, eu destaquei aqui duas COPs de forma específica. A COP 3, que aconteceu lá em 1997 em Kyoto, no Japão, e a COP 21, que aconteceu em 2015 em Paris, na França. Então, lá em 1997, depois da reunião que aconteceu aqui no Brasil, da Eco 92, que eu entendo como sendo a reunião mais significativa da ONU para se discutir meio ambiente e desenvolvimento, porque, né, desta reunião foram definidos e estabelecidos vários documentos oficiais que os países deveriam estar seguindo logo após a Eco 92 ou a Rio 92, né, os países se reuniram, os membros, né, os representantes dos países se reuniram em Kyoto, no Japão, onde eles definiram uma meta bastante ousada, que seria a redução em torno de 5% da emissão de gases de efeito estufa. E isso ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. Muito bem, de lá para cá, todos os anos, tá? Novamente os países se reúnem em alguma cidade do mundo para avaliarem aquilo que foi implementado, para discutirem, né, questões novas ou, né, na realidade pesquisas novas a respeito disso, impactos e por aí vai. 2021, COP15, por que, que ela foi muito importante? Porque aí de novo em Paris, tá?
os países representantes, ou os representantes dos países nesta reunião, eles firmaram um acordo chamado de Acordo de Paris. Qual é a diferença entre Kyoto e Paris? Na realidade, no protocolo de Kyoto, a meta de redução de 5% da emissão de gases poluentes é uma meta bastante ousada. Isso implicaria nos países na redução, tá, da emissão desses gases, o que provavelmente para alguns países implicaria na retração econômica. Então, no protocolo de Kyoto, os Estados Unidos, principalmente a Austrália, não assinaram este acordo. E aí, neste momento da história da humanidade, os Estados Unidos representavam, figuravam aí como os maiores poluidores do planeta. Então é difícil você implementar uma medida, sendo que o maior responsável por aquele problema acaba não firmando o acordo, ok? E aí então, vamos voltar para 2021. Em 2021, perdão, em 2015, na COP21, os Estados Unidos, né, representados ali por Barack Obama, resolveram assinar o protocolo ou o Acordo de Paris. Então esse foi considerado um marco bem significativo, um avanço bem significativo. Por quê? Porque das grandes potências mundiais, os Estados Unidos aí vão lá e falam, opa, nós também pretendemos cumprir. Essa alegria durou pouco tempo, né? Quando tivemos lá a primeira eleição do cidadão chamado Donald Trump, a primeira coisa que o Trump fez, né, foi retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Aí, quando Joe Biden foi eleito, né, ele retoma, os Estados Unidos voltam para o chamado Acordo de Paris. E agora, novamente, o governo Trump, né, de novo, o país saindo aí. De toda forma é isso. Mas vamos dar uma olhadinha em algumas delas, ó. Na COP26 em 2021, ela deveria ter sido realizada em 2020, mas ela foi cancelada em função da pandemia. E aí ela acontece, né, ou aconteceu em Glasgow, lá, né, no Reino Unido, mais especificamente na Escócia, né? O que ficou definido nesta reunião? Deixa eu me puxar para cá, ó. A ideia de, né, limitar, então definir o objetivo de limitar o aumento das temperaturas no globo em torno de 1,5 graus. Até porque todos os estudos que são feitos a cada ano, divulgados, discutidos, né, eles trazem cenários. Então, um cenário de mudanças no mundo, quais seriam as mudanças que ocorreriam no clima mundial ou nos lugares a partir da elevação da temperatura em 1,5 graus. Mas e se esse aumento for de 2 graus? Né? O que pode ocorrer? E se esse aumento, ao invés de 2 graus, for acima disso? Então esses cenários eles são traçados, né? E a partir disso, então, as metas são discutidas e os países tentam implementá-las. Logo em seguida, 2027, em Sharm el-Sheikh, no Egito, o que se definiu lá? COP27. Criou-se um fundo, né? Um fundo, uma forma de financiar aí, ou de repor perdas para os países. Então, um fundo de perdas e danos para o apoio financeiro a países mais vulneráveis a extremos climáticos. Uma espécie de ajuda, né? Até porque não existe uma justiça climática, né? Infelizmente, porque assim, quem mais polui normalmente, ou quem mais contribui para o aquecimento global, não é quem mais é penalizado por ele, os efeitos não são os mesmos, né? Então, desta maneira, a ideia de pensar um mundo onde tem grupos de países que são muito mais vulneráveis a esses extremos do que outros é fundamental. Bom, 2028, Emirados Árabes Unidos, né? O que é que os países saem de lá com a seguinte definição: o reconhecimento da urgência de se fazer a transição energética. Então, né, de uma energia muito dependente dos combustíveis fósseis para uma redução significativa dessa dependência, utilizando cada vez mais as chamadas fontes alternativas e as chamadas energias limpas. 2029, né, em Baku, no Azerbaijão, aí os países acabam fechando um acordo para se estabelecer o quê? As bases fundamentais para o mercado global de carbono. Então, né, olha só, estabeleceu as bases para o mercado global de carbono e definiu uma nova meta de financiamento climático. É fundamental que isso aconteça. Tem países que são ricos, tem países que são pobres. E aí os efeitos, né, das mudanças climáticas
incorrem sobre os dois grupos de países, mas aqueles países mais pobres e aquelas populações mais vulneráveis nesses países são sempre as mais afetadas. Só para pegar uma situação específica, né? Uma enchente, quando acontece, né, uma enchente. É claro que a enchente ela pode afetar todo mundo, mas ela vai afetar de maneira muito mais significativa a população mais vulnerável, até porque, né, nas grandes cidades do mundo, as populações mais vulneráveis são aquelas que ocupam as áreas de risco, e entre as áreas de risco estão as várzeas, que são as mais afetadas pelas enchentes. É isso. E aí então nós chegamos para o Brasil, né? 2030, agora em novembro, eu estou gravando esse vídeo, né, no dia 30 de setembro de 2025. Agora, em novembro, nós teremos o que? A COP30. Então, dentre os pontos da COP30, o que nós teremos? A ideia do financiamento climático. Então, esse é um dos temas mais desafiadores e mais importantes. Por quê? Porque se não houver um conjunto de mecanismos, né? Mecanismos de financiamento e principalmente de metas para que os países desenvolvidos possam repassar recursos para as nações em desenvolvimento ou para as nações mais pobres, não haverá como combater efetivamente, né, as chamadas mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas sobre esses lugares. Então, o objetivo é, se eu preciso fazer a transição energética, é fundamental que haja dinheiro para se fazer isto, ok? Então, apoiar a transição para uma economia de baixo carbono e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas é algo fundamental, né, em todos os países, mas fundamentalmente naqueles mais afetados, ok? E normalmente é isso que está aí, conforme está no texto. Os países mais pobres são os mais afetados e são os menos responsáveis pelas mudanças climáticas, ok? Indo adiante, pegando um outro ponto fundamental, preservação da floresta amazônica. A Amazônia ela cumpre um papel fundamental na dinâmica climática global, né? Então, a COP, ao ser realizada em Belém do Pará, conforme o texto apresenta aí, ó, uma entrada da Amazônia, ela coloca a floresta equatorial ou tropical, do jeito que você queira, né? Mas ela coloca essa floresta no centro do debate. Então, se a Amazônia é fundamental para o clima mundial, né, então vamos discutir maneiras efetivas entre as partes envolvidas para que haja, né, um desenvolvimento na região, para que haja formas de sobrevivência dignas para as populações, né, tradicionais dessas áreas, para as populações ribeirinhas dessas áreas e para que fundamentalmente se combata, né, toda aquela ação ou todas as ações que levam à devastação da floresta, como é o caso do garimpo, como é o caso da expansão das atividades agropecuárias e muitas das vezes também, né, a questão do avanço do agronegócio sobre a região. Então, o evento ele vai reforçar essa importância, né, da conservação para o equilíbrio climático e aí, né, pressionar por mais apoio. Além disso, né, além disso, um outro ponto fundamental, transição energética. Então, o foco é na aceleração da transição energética global, né? Então, saindo de matrizes, né, fósseis para energia limpa, mas aí, né, é fundamental que os países mais pobres tenham acesso às tecnologias para que sejam, né, proporcionadas aí situações de redução da emissão de carbono, tá certo? Então este é um caso específico. Por exemplo, incentivo à, né, geração de energia solar, energia eólica e outras fontes alternativas. Mas em muitos lugares falta o básico, né? Qual é o básico? Dinheiro, por exemplo, tá? Ou mesmo custo dos equipamentos e por aí vai. Próximo item. Justiça climática. Eu vou até ler o texto aqui, ó, na íntegra para todo mundo. A COP prioriza a discussão sobre os impactos sociais das mudanças climáticas, destacando a necessidade de equidade ou de equidade e responsabilidade histórica. Então, o objetivo maior é garantir que as populações mais vulneráveis, incluindo, né, os povos indígenas e as comunidades tradicionais, tenham voz e tenham, né, prioridade na busca por soluções envolvendo aí essa situação. Então é aquela ideia de que, né,
eu não estou promovendo algo que acentue, tá, a mudança climática, mas eu estou sofrendo as consequências. Então, esse é um item. E atenção, né, no vestibular, com certeza esses aspectos relacionados aí à discussão sobre justiça climática, ela ganha força. Esse é um tema que tem, né, um potencial gigantesco em todo e qualquer vestibular, em todo e qualquer Enem. Questões ambientais no Enem, por exemplo, estão entre as 5, né, mais cobradas. E para fechar, né, vamos lá, retomando a ideia ou esclarecendo a ideia de justiça climática, que é um conceito que vai enquadrar aí o aquecimento global como uma questão ética e política e não somente uma questão ambiental. Então não é um aspecto que está relacionado somente ao ambiente, né? Mas é uma questão que envolve a dimensão da política e fundamentalmente uma questão ética, tá? Então ou isso é levado em conta ou dificilmente nós teremos algumas mudanças ou, né, avanços significativos. Por fim, redução de emissões, né, de gases de efeito estufa e a questão da adaptação. Então, um dos objetivos é fortalecer esses compromissos para a redução dos gases. Então, opa, quanto é que a China, né, tem reduzido? Quanto é que os Estados Unidos estão reduzindo? Se é que estão? Né? Quanto é que o Brasil está se comprometendo a reduzir e os demais países? Então, este é um balanço. A outra coisa, ó, lembrando que a meta é limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Né? Para que isso seja alcançado, o que é que cada país precisa fazer dentro daquilo que ele proporciona. Muito bem, além disso, ela vai abordar também as adaptações. Então, se nós já temos este cenário, então se as tempestades estão acontecendo cada vez de forma mais intensas, né? Se nós temos alguns lugares que estão sendo cada vez mais afetados, como contribuir para a criação de resiliência nesses países e comunidades, né, contra esses eventos. Então, secas acentuadas, enchentes acentuadas. Então, né, são essas duas coisas. Então, precisa de dinheiro para, né, implementar medidas que levem à redução, mas precisa também de muito dinheiro para fazer a adaptação. Né? Então, vou pegar um caso específico aqui das enchentes no Rio Grande do Sul, né? E para dar um exemplo de formas daquilo que está lá. Então, assim, né, se nós pegarmos o Rio Grande do Sul aqui no Brasil, em pouco mais de um ano, né, as pessoas viveram 3 grandes enchentes. Né? Então, eu fico imaginando como é que é a vida de alguém que perde tudo em um ano 3 vezes, né? Quer dizer, você nem começou a tentar se reconstruir especificamente. Lembrando que do ponto de vista da história, muito daquilo que você perde não há como, né? Não há como. Mas eu estou falando do ponto de vista econômico, basicamente. Você nem começou especificamente a se refazer daquilo que você perdeu e já veio outro evento lá, criando uma situação tão desastrosa quanto. Então, último item aqui, né? Que diz respeito à COP. Então, o Brasil entende, a diplomacia brasileira entende que a COP é uma, né, maneira muito importante para que o país possa reforçar aí, ou reafirmar o seu protagonismo na pauta ambiental. Para quem, né, é jovem, bastante jovem, e isso é bom, isso não é ruim, né, mas vamos lá, deixa eu esclarecer um aspecto importante. Lá nos anos 90, quando houve o fim da Guerra Fria e é chamada o início da nova ordem mundial, então naquela passagem ali de 1991 para 1992, o mundo deu uma mudada significativa. Muitos países e várias organizações supranacionais, a exemplo da ONU, tiveram que rever o seu papel no mundo. Então, se no mundo bipolar a lógica era combater ou impedir uma guerra nuclear, como é o caso da ONU, né, a partir de 92 ela tem que ter outros papéis. Daí surgem, por exemplo, né, algumas coisas que vão resultar nas chamadas metas do milênio, nas 8 grandes metas do milênio, que logo em seguida se transformam nas chamadas 17, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Mas os países também, né? Então, o Brasil, lá naquele momento, o Brasil começa a buscar de forma mais efetiva um papel de protagonista aí nesta pauta ambiental. Então, né,
isso é fundamental para o país como um todo, para a geopolítica brasileira como um todo. Por isso que o entendimento da realização aqui, né, de discutir aqui, mais especificamente, né, na entrada da região amazônica ou na área da floresta amazônica, de como, né, o país pretende encaminhar esses aspectos, ou de como é que o país pretende participar do processo de liderança, né, de protagonismo nessa pauta ambiental, é fundamental. Por isso, repassando contigo para fechar aqui, ó. Tá? Então, os principais pontos da COP, ó, aquele print de tela para depois você dar uma olhada lá, próximo do seu vestibular, próximo do Enem. O financiamento climático, né, a necessidade de preservação da Amazônia, a questão da transição energética, a questão fundamental da justiça climática, né, os aspectos da redução da emissão ou das emissões, né, de gases poluentes e ao mesmo tempo de adaptação às mudanças climáticas, tentando fornecer às comunidades mais carentes, principalmente, né, mecanismos de resiliência, ou seja, de poderem se, né, sobreviver com dignidade frente àquilo que tem acontecido. E, por fim, o aspecto geopolítico que está relacionado aí à oportunidade do país de exercer, né, um protagonismo na pauta ambiental, elemento muito importante para o país. Muito bem, sobre a COP é isso que eu tenho para te dizer. Eu espero que você continue nos acompanhando por aqui, nos prestigiando, né? Se puder aí, faça o seu comentário, tire a sua dúvida, né? Manda aí o seu recado que será muito bem-vindo e muito bem quisto por mim, né? E pelo professor Michael Gonçalves, que divide aqui comigo, né, esse espaço neste canal chamado Mais Humanidades. Um grande abraço, fiquem bem e em breve nos veremos em outros vídeos. Tchau, tchau.